muita tendência da esquerda, né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma numa coisa ruim. Que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. Quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda. Há décadas existe esse gabinete do ódio controlável, porra! E vem esse presidente dizer que é meu amigo, você não é meu amigo, não. I'm not going to give you a question. You are fake news. Sir, go ahead. Quando descobri o famigerado kit gay na escola. Sempre me incomodou a omissão, né, registrada em relação a essa história dos negros. Não contam, por exemplo, que a escravidão foi inventada na África. Né? Exatamente. A Pepsi Corp está usando células de fetos abortados como adoçante. Como manipular 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. E uma terceira coisa é não ter medo. Eu acho que existe muito medo. As pessoas hoje estão nascendo com medo. 1º de janeiro, restabelecer imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Agora, conta a história verdadeira, resume a história verdadeira, por exemplo, do zumbi. O zumbi, um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Isso é plantado, acho que muito pela mídia, né? Pela grande mídia, não pela mídia alternativa, que é tão importante por isso. Porque equivale, assim, antes eles pensaram, nossa, 100 mil pessoas morreram pelo vírus, vamos sacrificar a vida de milhões que vão morrer de fome por causa disso, já não sabe matemática. Agora, uma pessoa foi morta num vídeo que viralizou de propósito, com certeza pelo mundo, vamos todo mundo colocar a vida em risco de novo, pra todo mundo pegar o vírus segunda onda, fechar a economia de novo e morrer mais milhões de fome. Qualquer coisa que você vai dizer, vão te chamar de alguma coisa, né? Qualquer coisa que você disser está fora do mainstream, vão começar a dizer que você é maluco, que você é, né? Então, claro, isso vai implantando medo na cabeça das pessoas. Aquele papo do esquerdista, socialista, burro, fã de Karl Marx e Che Guevara, que vai lá e fala, porque você não pode pôr a vida humana acima da economia, não sabe matemática. E aqui o medo paralisa, o medo limita, né? Então eu faço muito esse esforço para que as pessoas não tenham medo de falar e de pensar, basicamente isso. Novamente, eu quero te agradecer, professora Lulane Lopes da Costa, por ter aceitado o nosso convite. E agora vamos continuar conversando um pouco sobre o tema da crise da verdade e as potências do falso. Na medida em que o falso cria sentido, é o que você está falando conosco, não seria então esse aspecto que diferencia ele do verdadeiro, já que ambos criam algo, ambos criam sentido. Poderíamos dizer, então, que a criatividade do falso, que podemos também contar na poética da ficção, como você disse, é a origem da crise do verdadeiro? É a criatividade do falso? É a ficção a origem da crise do verdadeiro? Eu inverteria essa proposta. Eu diria, e vou tentar demonstrar por quê, que a crise do verdadeiro é a origem da criatividade do falso. Quer dizer, eu diria que são as demandas da realidade, sobretudo quando a realidade demanda novas respostas, né? São essas demandas de uma realidade em crise, enfim, que fazem com que o falso seja acordado. É claro, então, que a gente poderia, nesse momento, lembrar que estamos, então, vivendo um momento de crise e, provavelmente, por estarmos vivendo um momento de crise e nada mais propício para caracterizar os nossos dias do que falar da crise do verdadeiro, poderíamos, então, nesse sentido, dizer que a crise do verdadeiro, na nossa realidade, no nosso tempo, dá origem à criatividade do falso. E isso é uma fórmula bastante, a meu ver, bastante perspicaz para aprender o boom das fake news. Quer dizer, por que é que essas notícias falsas, por que é que o falso tem conquistado tanto espaço nos nossos dias? Então, obviamente, quando eu tento aqui dizer sobre esse papel ou sobre essa potência criadora do falso, eu não quero, claro, elogiar fake news, compartilhar
qualquer coisa de positivo com o seu efeito, de forma alguma. Eu chamo atenção para a ideia da potência do falso, porque me parece que se nós não enxergarmos que o falso cria, que o falso gera algo, nós vamos estar mais distantes de entender por que é que nós vivemos num mundo em que as pessoas muitas vezes se deixam informar pelo falso, pelas conhecidas fake news. O falso tem esse poder criador, que é um poder criador geral. Ele pode criar algo de muito positivo, que é o que a ficção faz, né? Pode abrir possibilidades para a realidade, uma realidade em crise, mas pode negar possibilidades para essa realidade. Então eu vou recorrer mais a uma outra referência aqui das minhas para abordar um pouco mais dessa ideia do falso enquanto potência, né? Numa cena do romance Grande Sertão Veredas, a gente vê um esboço, né, quase cinematográfico do falso enquanto potência. Isso acontece quando um líder do bando inimigo é capturado pelo bando do jagunço que narra a história. Então, o narrador de Grande Sertão Veredas, Riobaldo, dentre as suas memórias, nos conta do momento em que o inimigo é capturado. E no momento da captura desse líder inimigo, Riobaldo, então jagunço, então participante da guerra no sertão, decide interferir no destino que levaria o seu rival. E ele decide interferir fazendo uso justamente de uma mentira. Ele diz assim: Joca Ramiro quer esse homem vivo. Joca Ramiro é o líder ao qual Riobaldo serve. E o homem vivo, a que ele se refere, é justamente o líder capturado. Então o narrador repete isso 3 vezes. Joca Ramiro quer esse homem vivo, Joca Ramiro quer esse homem vivo, Joca Ramiro quer esse homem vivo. É uma mentira. Ele diz depois de relembrar a sua interferência, né? A sua intervenção, perdão. Porque ele acrescenta assim: aqui nem não sei como tive o repente disso dizer. Falso, verdadeiro, inventado. Então, narrando as suas lembranças da guerra, ele diz, no momento em que interfere no curso da guerra, né, no momento crucial da guerra, de captura do líder inimigo, ele formula uma mentira. Ele muda o curso da guerra porque ele falseia a guerra. Ele inventa uma decisão do seu líder para mudar o curso da guerra. O que seria verdadeiro naquela guerra, naquele momento, seria claramente a morte do líder capturado. Porque, conforme o repertório daquela guerra, daquele sertão, era o que se cabia fazer: matar o líder inimigo. No entanto, porque provavelmente aquele jagunço, aquele narrador, reconhece que existe ali uma crise da realidade, uma crise naquela realidade, porque ele escuta daquela realidade uma demanda para se fazer algo de diferente, ou seja, para se fazer algo que não seja exatamente o verdadeiro, ele consegue, dizendo algo falso, verdadeiro, inventado, mudar o curso daquela guerra. Então, novamente, nesse exemplo, nós temos a manifestação de que o falso pode criar uma realidade. Ou melhor dizendo, não criar uma realidade, mas abrir uma nova possibilidade naquela realidade que se encontra, de certa forma, esgotada em suas possibilidades. Quer dizer, para retomar aquela frase que eu inverti no início, me parece que a crise do verdadeiro, uma crise da realidade, que gera, que abastece a criatividade do falso. É isso que acontece com Riobaldo, de forma muito positiva, mas é isso, a meu ver, que acontece também quando determinadas notícias circulam sem um compromisso com o real. Os efeitos da potência do falso podem ser positivos ou podem ser muito negativos. Mas o caso é que o falso cria, o falso abre possibilidades. Negação. Contestação da realidade, fato ou acontecimento, que pode levar à dissimulação, à falsificação, à fantasia, à distorção e ao embaralhamento. Em geral, percebemos uma dissimulação e uma distorção da factualidade que, ou procura negar o poder de veto das fontes, ou fabrica uma retórica com base em provas imaginárias e ou discutíveis manipuladas. Revisionismo. Interpretação livre que não nega necessariamente os fatos, mas que os instrumentaliza para justificar os combates políticos do presente, a fim de construir uma narrativa alternativa que, de algum modo, legitima certas dominações e violências. Negacionismo, radicalização da negação e ou do revisionismo, falsificação do fato.
Tudo que você está falando reflete muito a nossa realidade, está muito ligado a essa crise da verdade que nós estamos vivendo, essa pandemia, a nossa situação é bastante complicada. Como que o revisionismo e o negacionismo histórico, como ele pode ser relacionado com essa reflexão sobre a crise do verdadeiro, em relação ao que você vem chamando aí de potências do falso, nesse nosso contexto, que é um contexto da crise do verdadeiro? Eu citei alguns exemplos que recolocam, reapresentam o falso, né? Quer dizer, o que eu estou tentando, a partir desses exemplos, é repensar o falso em relação à verdade. É o que a nossa tradição faz, estabelecer a dependência entre essas duas categorias, mas os meus exemplos, as referências que eu citei, têm um pouco a intenção de demonstrar que não necessariamente essa relação é uma relação de oposição, ou essa dependência é uma dependência de oposição. E eu faria uma terceira referência ainda para tentar construir o meu argumento para essa quarta pergunta, que é fundamental, né? Fundamental para nós, historiadores, que é pensar o revisionismo, que é pensar o negacionismo e, sobretudo, pensá-los a partir da força que o falso tem nos nossos dias. Então, muitas vezes, a nossa tradição é repleta de releituras de peças literárias, não só do mundo antigo, mas, enfim, de todos os mundos que foram ficando para trás. Eu chamaria atenção para algumas releituras da Odisseia e da Ilíada, poesia épica que continua sendo lida nos nossos dias, poesia épica que continua sendo estudada nos nossos dias e que comunica boa parte dos valores que ainda abastece a nossa consciência, que ainda forma a nossa tradição. Então eu citaria algumas releituras dessa poesia que são releituras feministas. Por que citar releituras feministas da Odisseia numa pergunta sobre revisionismo, negacionismo, né? Me parece que esse exercício de voltar a algo de um mundo antigo, ou de um mundo ao menos anterior a nós, para repensá-lo, é o exercício que nós, historiadores, fazemos, mas que os esforços revisionistas também fazem. É isso que nós precisamos fazer enquanto historiadores. A gente olha para as nossas fontes e porque as respostas que foram dadas até agora em relação a essas fontes não foram suficientes ou não respondem às perguntas do nosso tempo, por conta disso, nós precisamos, então, olhando para as mesmas fontes, formular outras respostas, olhando para essas fontes, né? E se nós estamos olhando para essas fontes e as respeitando enquanto fontes, a gente está revisando o nosso conhecimento. É um pouco isso que essas releituras feministas da Odisseia vêm fazendo. Quer dizer, quando nós lemos a Odisseia, quando nós lemos a Ilíada, a poesia épica grega em geral, nós somos informados da guerra enquanto a possibilidade para a solução de conflitos entre povos. Nós escutamos o elogio ao belo guerreiro, à bela morte na guerra, a valentia, a coragem, a fidelidade, né? A fidelidade aos seus, o que muitos séculos mais tarde vai ser reconhecido ou nomeado como nacionalismo. No entanto, ao lermos essas poesias, sobretudo ao lermos essas poesias hoje, nós identificamos perguntas que não foram respondidas. São essas perguntas que essas releituras feministas querem responder. Nós sabemos que Penélope é a esposa que espera o marido retornar da guerra. Mas ela, quando aparece no enredo, é quase que imediatamente proibida de falar, de se expressar. Nós sabemos que outras divindades, como Circe, aparecem no enredo porque atravessam o caminho do grande herói. Mas o que elas têm a dizer? O que essas vozes femininas da antiguidade têm a dizer? É por conta da ausência dessa resposta que essas releituras feministas têm aparecido atualmente. Quer dizer, eu como mulher quero saber o que Penélope teria dito. É certo que com relação à fonte antiga eu não tenho muito o que fazer, mas esse falsear da ficção, porque as releituras da Odisseia, ou as releituras quaisquer que sejam, fazem isso, falseiam o falso, elas falseiam a ficção. Mas porque elas falseiam o falso respondendo a demandas da minha realidade, elas se tornam quase que mais completas. Quer dizer, tem uma crise, tem uma insuficiência daquela fonte ou daquele vestígio com relação às perguntas que eu tenho hoje.
né, que me acompanham hoje. Então, essas releituras, o que fazem, como nós historiadores fazemos com as nossas fontes, é justamente o exercício de olhar para aquele outro mundo, exigindo dele aquilo que ele ainda não respondeu. Isso é o que o revisionismo faz. Quer dizer, revisar a história. É claro que esse termo ele foi muitas vezes tomado por um sentido pejorativo, mas o interessante é que a gente o oponha aí sim ao negacionismo. As revisões, elas abastecem o nosso conhecimento, elas dão vida ao nosso conhecimento. Agora, o negacionismo, diferentemente do que as revisões fazem, o negacionismo, como diz o nome, nega, anula a possibilidade de se lidar com as fontes do passado. Então, quando eu nego o que o passado nos legou como vestígio, ou quando eu nego a possibilidade de interpretar o que o passado nos legou como vestígio, eu estou bloqueando justamente um novo entendimento desse passado. Quer dizer, eu não estou promovendo aí um entendimento do passado. Eu estou negando o entendimento do passado. A gente também poderia dizer que o negacionismo é uma forma de falsear a história. E é por isso que é preciso chamar a atenção para o problema do falso. Quer dizer, o problema do falso é um problema muito grande. A gente tende a aglutinar nessa categoria do falso, da mentira, muita coisa distinta. Mentiras menores, mentiras maiores, negacionismos. Mas quer dizer, como colocar no mesmo bloco uma ficção que cria possibilidades numa realidade? Agora há pouco eu mencionei a cena no Grande Sertão Veredas, com um registro de uma pessoa mal intencionada que queira, por exemplo, negar o Holocausto. Quer dizer, a gente poderia chamar as duas manifestações de falso, mas é difícil, então, aceitar que o falso possa ser pensado de forma singular. E muito mais é difícil pensar que seja suficiente identificá-lo de forma separada da verdade e simplesmente oposta da verdade. Quer dizer, para resumir, eu diria que uma parte do falso se opõe mesmo à verdade, né? Uma parte do falso tenta negar a verdade, mas uma parte do falso caminha muito próximo da verdade, abrindo possibilidades da realidade, aliás, que podem abastecer, alimentar o nosso mundo verdadeiro. Professora Lorena, tem sido um prazer falar e ouvir um pouco de você. A minha última pergunta, na verdade, é uma pergunta que eu gostaria de saber para as pessoas que estão ouvindo a gente, você teria alguma indicação, você tem publicando alguma coisa recentemente, algum trabalho que você vem feito que pode, né, abastecer o interesse dessas pessoas que estão nos ouvindo? Eu tenho trabalhado sobre a ideia do falso nos últimos anos, né? Então, como o tempo é curtinho, eu sugeriria talvez a minha tese de doutorado, que foi publicada em formato de livro, chamada Heróis Antigos e Modernos, a falsificação para se pensar a história. É esse livrinho aqui que está disponível e que trabalha justamente a falsificação enquanto uma forma própria da história de acontecer, né? A falsificação enquanto uma necessidade.